Bom dia! Como é que estão os nossos estudos? Tudo bem com vocês? Animados para a gente continuar? O vídeo passado, a professora explicou alguns textos e deu alguma orientação sobre as atividades e deixou esse texto aqui por último, que é o da Joaninha Diferente, né? Então, eu espero que vocês já estejam começando a leitura dele. Ele é um texto muito bonitinho, conta a história de uma joaninha e ela tem alguma coisa diferente das outras joaninhas. Que será? O que essa joaninha pode estar nos contando da diferença dela? Olha só, se a gente for olhar duas coisas antes de começar o texto. O título, uma joaninha diferente. Já trabalha uma ideia aqui na nossa cabeça. Ela vai ser diferente em alguma coisa. Não sei no que ainda, mas já traz essa ideia, certo? E depois, olha a figura. Aqui, ó. Olha a figurinha do texto. É uma joaninha. E aqui, o que é isso aqui? Um pincel. Nossa! Essa joaninha vai estar. Será que ela é uma figura? Será que ela não é um bichinho de verdade? Por que será que tem um pincel nas pintinhas da joaninha? Eu acho que todo mundo conhece esse bichinho, não é? Aquele insetinho lindo que às vezes a gente deixa assim andar na mão da gente, assim, bem pequenininho, vermelhinho de bolinha preta. Já viram? Outro dia eu vi uma outra espécie, não sei se é joaninha também, mas ela era verde de bolinha amarelinha. Já viram? Deve ser, se não for joaninha, é prima dela. Mas assim, essa joaninha que nós vamos trabalhar aqui no texto, ela é uma joaninha ali vermelha e preta. E a imagem do texto já nos traz um alerta ali, ó. Tem um pincel na bolinha da joaninha. Então aí, ó, eu já tenho duas pistas. Eu sei que esse texto da joaninha vai contar a história de uma joaninha diferente. Uhum. E a imagem está mostrando o quê? Um pincel. Será que ela pintou as bolinhas dela de outra cor? Será que ela não estava feliz do jeito que ela é? Por que será que ela está pintando as bolinhas dela de preto? Será que ela está pintando a bolinha dela de preto? Mas ela já não tem bolinha preta? Está entendendo? Então, antes da gente ler esse texto, qualquer texto, você já presta atenção no título e a figura já vai aqui, ó, enchendo a nossa cabeça de ideias, que nós vamos responder através da leitura. Viu como é importante saber ler? Viu como é importante a gente ler com atenção? Então, vamos lá. Tudo bem? Olha lá. Primeiro a professora colocou aqui, pense, pense, pense. Ao ler o título, do que você acha que o texto vai tratar? Você já viu uma joaninha? Aonde que ela vive? Olha, eu moro em apartamento, mas tem um quintal lá fora, um gramadinho, um parque, né? Onde as crianças vão brincar. Então, geralmente eu vejo as joaninhas lá. Mas de vez em quando voa uma aqui para dentro da minha casa. E aí? Você já viu uma joaninha? Pensa nisso. Muito bem. Quem é a autora desse textinho, dessa história? Ela chama aqui, ó, Regina Célia Mello. Foi ela, a autora desse texto. Foi ela que escreveu. Quando você está produzindo uma história, você é a autora dele, você é o autor dele. Viu que interessante? Então, por isso, quando nós vamos escrever, nós precisamos escrever e reler várias vezes o que a gente escreveu para ver se quem vai ler, a outra pessoa, né, o leitor, vai entender a nossa ideia. Porque senão fica tudo confuso, ninguém entende nada. Tudo bem? Então, olha quanta dica a professora já está dando, tanto na leitura quanto para a escrita, tá? Então, olha lá.
Era uma vez, olha, vírgula. Por que tem uma vírgula aqui? Porque quando eu vou marcar um tempo, era uma vez, um dia, certo dia, antigamente, na hora do recreio, marquei um tempo, não foi? Foi o tempo que aconteceu. Eu sei que tempo que é esse? Não, era uma vez. Me dá a ideia de que isso já aconteceu faz tempo, não é? Então, era uma vez uma joaninha que nasceu sem bolinhas. Ai, olha só! Por isso, ela era diferente. As outras joaninhas não davam bola para ela. Nossa, porque ela era diferente. Nós somos todos iguais? Cada um de vocês aí que me mandaram as fotinhas, é todo mundo igualzinho? Todo mundo gêmeo? Não. Às vezes, nem os gêmeos, que são bem parecidinhos, ainda a gente consegue achar diferença. Não é verdade? E essa joaninha, ela era diferente. E as outras joaninhas, só porque ela era diferente, não davam bola para ela. O que é não dar bola? Vocês sabem, não ligavam para ela, não chamava para brincar, não conversava, entendeu? Cada qual com suas bolinhas viviam dizendo que ela não era uma joaninha. A joaninha ficava triste, pensando nas bolinhas e no que poderia fazer. Comprar uma capa de bolinhas? Ou quem sabe ir embora para longe, muito longe dali? Ela pensava e pensava. Sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma joaninha verdadeira ou não. Mas as outras joaninhas não pensavam assim. Ora, vamos pensar com a nossa pessoa agora. Por exemplo, eu uso óculos. Tem outras professoras que não usam. Eu tenho uma diferença? Tem. Mas isso me faz uma pessoa não ser uma pessoa? Não. Eu só sou diferente. Ó, eu tenho cabelo preto, tem professora que tem cabelo loiro, tem professora que tem cabelo ruivo, tem professora que tem cabelo curto. Não é verdade? Tem gente que não tem cabelo. Então, não são as diferenças que podem fazer essa questão da gente ser ou não ser alguma coisa, não é verdade? Mas a Joaninha estava triste. Ela estava pensando que, acho que eu vou embora. Vou para longe. Pra nunca mais ninguém me ver. Coitadinha, não é verdade? Ela pensava e pensava. Sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma joaninha verdadeira ou não. Mas as outras joaninhas não pensavam assim. Então ela resolveu não dar mais importância ao que as outras joaninhas pensavam e continuou sua vida sem bolinhas. Quer saber? Né? Deixa pra lá. Deixa que falem. Eu sei que eu sou uma joaninha de verdade. Eu vou seguir a minha vida e se elas gostam de mim ou não, problema delas. Elas que estão perdendo uma ótima amiga que eu sou. Até que um dia, olha a marcação de tempo aqui no texto de novo, por isso eu tenho essa vírgulazinha aqui. Até que um dia, as joaninhas reunidas resolveram expulsar do jardim aquela que para elas não era uma joaninha. Sabendo que era uma joaninha que era, ai, desculpa, sabendo que era uma autêntica joaninha, mesmo sem bolinhas, teve uma ideia. Olha, esses três pontinhos aqui, eles se chamam reticências. Por quê? Porque eu poderia completar o meu pensamento. Não é verdade? Qual será a ideia que ela teve? Poxa, elas vão me expulsar só porque eu sou diferente delas? Tá justo isso? Mas pera lá, ela teve uma ideia. Contou tudo para o besouro preto, que é parente distante das joaninhas, só que ele é todo preto, né? Decidiram ir à casa do pássaro pintor
e contaram a ele o que estava acontecendo. O pássaro pintor, então, teve uma ideia. Pintou com capricho o besouro, que ficou parecendo uma joaninha de verdade. E lá se foram os dois para o jardim. A joaninha sem bolinhas e o besouro disfarçado. Olha só, eles tinham um amigo pássaro pintor, foi lá, contaram para ele, o pássaro, pera lá, tive uma ideia. Vou pegar esse besouro preto aqui e vou encher ele de bolinha. Vou pintar, vou disfarçar o besouro preto em joaninha. E daí ela, a joaninha sem bolinha e o besouro preto voltaram lá para o jardim. Mas o besouro já estava disfarçado. Lembra disso? No jardim, olha a vírgula aqui de novo. Mas, professora, aqui não está marcando tempo. O jardim é um lugar. Exatamente. Quando eu quero marcar um lugar, eu também coloco a vírgula. No jardim, vírgula. No castelo, vírgula. Na escola, vírgula. Presta atenção, você já está aprendendo por a vírgula. No jardim, ninguém percebeu a diferença. E com festa receberam a nova Joaninha. A Joaninha sem bolinhas, que a tudo assistia de cima de uma folha, pediu um minuto de atenção. Pessoal, minuto de atenção, olhem aqui para mim. A Joaninha falando lá de cima da folha. E, limpando a pintura que disfarçava o besouro preto, perguntou. Ai, ela pegou, acho, um paninho, alguma coisa, passou no besouro preto, ele saiu a tinta e ele ficou todo preto. Quem é a verdadeira Joaninha? E agora? Qual foi a surpresa dessas Joaninhas? Lembra que elas fizeram festa quando o besouro disfarçado entrou lá no jardim? Ai, uma amiguinha nova, um amiguinho novo. Lembra? Fizeram festa? E agora elas descobriram que era tudo um disfarce. Na verdade, aquela Joaninha que elas achavam que era uma amiga nova, ela era só um besouro disfarçado. E aí as Joaninhas caíram na real, vocês não acham? Poxa vida, fizemos festa para um besouro disfarçado e estamos o quê? Desprezando a nossa verdadeira amiga só porque ela não tem bolinhas. Que vergonha, hein? Ficou feio para as amigas agora, não ficou? Eu achei. Olha, sinceridade, eu fiquei com vergonha por elas, não é? Coitadinha da Joaninha sem bolinhas, tanto tempo sofrendo preconceito, discriminação, não é? Elas não queriam a Joaninha, queriam expulsá-la só porque ela não tinha bolinhas e caíram no disfarce do besouro preto. Mas esse disfarce foi só para mostrar o quê? Só para mostrar que não é porque uma pessoa é diferente da outra que ela não é uma pessoa amiga, não é uma pessoa boa, né? Não faz parte. Então, se a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente tem um amigo que tem um cabelo diferente, que tem a pele diferente, que tem, não sei, a roupa diferente, não é? Às vezes a gente encontra um amigo assim, mas não é por isso que ele é mau, não é por isso que ele não é para ser nosso amigo, para ser parte das nossas amizades, né? Por isso que a gente deve discriminá-lo. Não, né? As aparências não julgam uma pessoa. A gente tem que saber se o caráter dessa pessoa, né, é uma pessoa boa, é uma pessoa do bem, não é verdade? Eles nem olharam para essas qualidades da nossa Joaninha sem bolinhas. Eles simplesmente viram que ela não tinha bolinha, não queremos você. Então, olha só que história importante, que lição de vida que a Joaninha está trazendo para nós hoje. Não é verdade? Esse texto é muito importante para a nossa vida. Depois da leitura que você já leu, já compreendeu, então vem lá, ó, pinte de amarelo o título. O título sempre é muito importante, gente.
O título da história, como eu falei no começo, o título da história já vai dar ideia para nós do que vai acontecer na história. Então, quando você for contar a sua história, fazer sua produção textual, você capricha no título, tá? O título tem que estar ali dentro do contexto da história, tem que ter a ver com a historinha, né? Por exemplo, aqui, ó, o nosso texto é uma joaninha diferente. Não contou a história de uma joaninha diferente, né? Esse texto poderia chamar, por exemplo, vamos pensar aí um texto, um título que não tem nada a ver com nada. O aniversário da Joaninha. Não está contando disso. Está contando da diferença dela, não é verdade? Então, o texto tem que estar de acordo com o que você vai contar. E não precisa ser um texto longo, enorme, não. Você tem que escolher palavras-chave, aquelas palavras que já vão nos dar ideia do que vem pela frente, tá? Então, pinte de amarelo o título da história e de azul o nome da autora. É sempre muito bom você saber quem é a autora do texto que você está lendo, do livro que você está lendo, né? Enumere os parágrafos do texto e não esqueça de contar a última frase como um parágrafo. Muito bem, ó, vamos ver lá. Vamos voltar aqui no texto. Aqui, ó. Era uma vez. Parágrafo 1. Depois. Até que um dia. Parágrafo 2. No jardim. Parágrafo 3. Aí aqui, ó. Quem é a verdadeira Joaninha? Parágrafo 4. Aqui, o que faltou no final dessa frase? Quem é a verdadeira Joaninha? Ela está perguntando para as amigas quem é a verdadeira Joaninha? Quem é a verdadeira Joaninha? Então, quem sabe que ponto eu devo colocar aqui no final dessa frase? Esse é um desafio que eu vou deixar para você responder. Depois, lá embaixo, tem assim, ó. Escreva quais são os personagens da história. Quem participou aqui da história? Coloca o nominho deles aqui. Explique o que deixava a Joaninha diferente das outras. Sabe, aqui, veja bem, quando eu vou colocar uma resposta, por exemplo, nessa pergunta, explique o que deixava a Joaninha diferente das outras. Você vai escrever assim, as bolinhas. Ela não tinha bolinhas. Ou então, as bolinhas. Não, 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 não. Vamos caprichar, vamos caprichar. Vamos colocar sempre as respostas completas, tá? Explique o que deixava a Joaninha diferente das outras. Então, você começa da pergunta e depois completa com a resposta. O que, olha aqui, ó. O que deixava a Joaninha diferente das outras é que ela não possuía bolinhas, ou ela não tinha bolinhas, tá? Isso é uma resposta completa, tudo bem? Então, sempre que for responder as perguntinhas aí do texto, começa sempre pela pergunta e aí você completa com a resposta. A pergunta é, a questão é, explique o que deixava a Joaninha diferente das outras. Você vai começar aqui, ó. O que deixava a Joaninha diferente das outras é que ela não tinha bolinhas. Entenderam? Então, aqui a professora está ensinando como colocar uma resposta bem completinha, tá? Não é só, não tinha balinhas, ou balinhas. Não, 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 não. Vamos fazer as coisas com capricho e dedicação. Depois nós temos a verificação de aprendizagem. Aprendemos com o texto uma Joaninha diferente que não podemos julgar pelas aparências, pois mesmo não tendo as bolinhas, ela era uma verdadeira Joaninha. Então, escreva uma frase de arrependimento e pedido de desculpas para a Joaninha sem bolinhas. Então, aqui, ó, o que, né, é a sua resposta completa. Tudo bem? Agora eu quero conversar uma coisa com vocês. Eu trouxe aqui 3 livros. Vou mostrar para vocês aqui os livros. Só um pouquinho.
Ó, eu tenho este aqui. O grande urso, o ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. Olha aqui esse livro. Tá vendo? Esse é um livro de história. Esse outro aqui é de um amigo da professora, aqui de Maringá, que ele escreve livro para crianças. Olha que lindo. Tá vendo? Oi? Mila. Também é outra historinha. Esse aqui, essa Mila, dedico esse livro a todos aqueles que possuem medo e têm coragem para enfrentá-lo. Então, é a história de uma menina que tinha medo. Esse aqui, olha que gracinha. Vou abrir assim para você ver a capa toda. Vendo? É assim, a história de Naitá. Naitá era uma borboleta, não, ela era uma lagarta que depois se transformou em borboleta e aí ela conta a história dela. Bem? Então, desses 3 livros, eu quero que vocês votem lá no grupo qual dos 3 que vocês querem que a professora conte aqui no canal, tá bem? Então, primeiro livro é esse aqui. Primeiro livro, O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. História do ratinho. Muito legal essa história. Ou Mila, número 2. Mila, a menina que tinha medo, mas tinha coragem para enfrentar os seus medos. Ou a história de Naitá, da lagarta, que depois virou borboleta e aí teve toda a história dela. É o número 3. Então, eu vou deixar lá no grupo para vocês votarem. Qual dos 3 vocês querem que a professora conte? Tudo bem? Então, é isso por hoje, tá? Depois eu vou já estar lançando os textos de matemática também. Os vídeos de matemática. Tá ótimo? Então, aí você tem tempo de fazer, de refazer, de caprichar. Pintem os desenhos da apostila, deixa tudo bonito, pode colorir a margem, tá bom? A professora quer ter aquele orgulho de pegar aquelas apostilas dos alunos da Pro e tá tudo lindo. E dúvidas? Pergunta lá no grupo para mim, tá bom? Um beijo com sabor de chocolate para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.